se evitardes os pecados maiores que vos foram proibidos, apagaremos de vós os vossos pecados menores e introduzir-vos-emos numa entrada honrada, paraíso. E não cobiceis aquilo com que Allah agraciou a alguns de vós, dando a uns mais que a outros. Aos homens caberá a porção do que tiverem adquirido, e às mulheres caberá a porção do que tiverem adquirido. E pede a Allah da sua graça. Certamente Allah é conhecedor de todas as coisas. E para cada um, nós designamos herdeiros daquilo que os pais e os parentes próximos tenham deixado. E aqueles com quem fizestes um compromisso de irmandade, dai-lhes suas porções através do testamento. Certamente Allah é testemunha sobre todas as coisas. Os homens são mantenedores e protetores das mulheres, porque Allah favoreceu fisicamente a uns sobre outros e porque gastam da sua riqueza para sustentá-las. As virtuosas são devotas a Allah, preservando na ausência do marido o pudor e os bens e a honra dele, com a proteção dada por Allah. E aquelas cuja desobediência receais, então primeiro aconselhai-as, se não compreenderem, separai-as da cama, ou se ainda não se corrigirem em extrema circunstância, batei-as ligeiramente. Mas se vos obedecerem, então não procureis qualquer pretexto contra elas. Certamente Allah é altíssimo, grande. E se receardes uma desavença, separação entre ambos, então designai um mediador da família dele e um mediador da família dela. Se quiserem reconciliação do casal, Allah harmonizará entre ambos. Certamente Allah é sábio e informado. E adorai a Allah e nada associeis a ele. E sede bondosos com os pais e com os parentes, os órfãos, os necessitados, o vizinho próximo, familiar, e o vizinho estranho, o companheiro de viagem, o viajante e os escravos que vossas mãos direitas possuem. Certamente Allah não gosta de quem é arrogante, vaidoso, nem daqueles que são avarentos, que ordenam às pessoas a avareza e escondem o bem que Allah lhes deu da sua graça. E preparamos para os descrentes um castigo humilhante. E nem gosta daqueles que gastam suas riquezas para mostrar às pessoas, não creem em Allah e nem no último dia. E aquele cujo companheiro é o Shaitan, saiba que tenham um mau companheiro. E que prejuízo teriam eles se crescem em Allah e no último dia e gastassem do que Allah lhes proveu, e Allah bem os conhece. Certamente Allah não é injusto nem sequer o equivalente ao peso de um átomo, mas se há uma boa ação, multiplica por 10 ou mais e dá uma grande recompensa da sua parte. Como será então quando trouxermos uma testemunha, profeta de cada nação, e te trouxermos, ó Muhammad, como testemunha contra todos esses? Nesse dia, aqueles que descreram e desobedeceram ao mensageiro desejarão que a terra se nivelasse por cima deles, estando enterrados, e nada conseguirão esconder de Allah, ó crentes. Não vos aproximeis do Salah nem do Masjid enquanto estiverdes embriagados, até que saibais o que dizeis, e nem vos aproximeis do Masjid estando em estado de impureza maior, exceto se tiverdes que atravessar o caminho até que façais o ghusl, banho obrigatório. E se estiverdes doentes ou em viagem, e se algum de vós vier da retrete após as necessidades, ou tiverdes tocado sexualmente as mulheres e não encontrardes água, então fazei tayammum, com terra limpa, fazendo massá, passando as mãos ligeiramente em vossos rostos e vossas mãos incluindo os braços. Certamente Allah é absolvedor, perdoador. Acaso não viste aqueles judeus que foram dados uma porção do livro? Compram o desvio e querem que também vos desvieis do caminho. E Allah bem conhece os vossos inimigos. E Allah é suficiente como protetor. E Allah é suficiente como socorredor. Dentre os judeus há os que deturpam as palavras do seu contexto e dizem: ouvimos o que dizes, ó Muhammad, mas desobedecemos no íntimo. Ouve, sem seres ouvido, e Ra'ina atende-nos, torcendo suas línguas, prolongando na letra I de Ra'ina e escarnecendo a religião. E se eles dissessem: ouvimos e obedecemos, ouve e unzurna, olha por nós, realmente seria melhor para eles e mais correto. Mas Allah amaldiçoou
amaldiçoou-os pela sua descrença. Portanto, não crerão exceto poucos. Ó vós que fostes dados o livro, crede no Alcorão que revelamos, confirmando o que está convosco antes que obliteremos alguns rostos virando-os para trás, como se não tivessem boca, nariz ou olhos. Ou os amaldiçoemos como amaldiçoamos os companheiros do sábado, transgressores do sábado. E a ordem de Allah é sempre cumprida. Certamente, Allah não perdoa que lhe atribuam associados, exceto se arrependerem-se, mas pode perdoar tudo além disso a quem Ele quiser. E quem atribuir associados a Allah, sem dúvida, terá inventado uma mentira e cometido um grande pecado. Acaso não viste aqueles que consideram puros, piedosos a si próprios? Porém, Allah purifica a quem quer, e não serão injustiçados sequer o equivalente ao fio do caroço de tâmara. Vê como inventam a mentira acerca de Allah, e isso, por si, é suficiente como um pecado claro. Acaso não repares naqueles que foram dados uma porção do livro? Creem no Jibt, superstições, falsas divindades e at-Taghut, demônios, e dizem acerca dos descrentes: esses estão melhor orientados no caminho do que os crentes. Esses são aqueles a quem Allah amaldiçoou, e a quem Allah amaldiçoa jamais encontrará socorredor para ele. Ou têm alguma porção da soberania? Então, nesse caso, não dariam às pessoas sequer o equivalente ao ponto onde surge o fio do caroço da tâmara, por serem tão avarentos. Ou invejam as pessoas, os muçulmanos, por aquilo que Allah lhes deu da sua graça, autoridade, e de facto demos à família de Ibrahim o livro e a sabedoria, e demos-lhe um enorme reino. Mas dentre eles há quem acredita nele, é Muhammad, e dentre eles há quem se afasta dele, e o inferno será suficiente para queimar os que não acreditam. Certamente, aqueles que descreem nos nossos versículos, brevemente os introduziremos no fogo. Cada vez que as suas peles tiverem queimado, trocar-lhes-emos por outras peles para continuamente provarem o castigo. Certamente, Allah é poderoso, prudente. Aqueles que creem e praticam atos virtuosos, brevemente os introduziremos em jardins, abaixo dos quais correm rios, onde permanecerão eternamente, onde terão esposas bem purificadas, e os introduziremos em sombras abundantes. Certamente, Allah ordena-vos que devolveis os pertences aos seus legítimos donos, e quando julgardes entre as pessoas, que julgueis com justiça. Na verdade, quão excelente é aquilo a que Allah vos aconselha. Certamente, Allah é ouvinte, observador. Ó crentes, obedecei a Allah e obedecei ao mensageiro, e aos que foi confiada a autoridade entre vós. Mas, se disputardes em algo, então recorrei a Allah e ao mensageiro, Alcorão e Hadith. Se credes em Allah e no último dia, isso é melhor e vos trará excelente resultado. Acaso não reparas naqueles que alegam que eles creem no que foi revelado a ti e no que foi revelado antes de ti, mas ainda assim querem submeter suas disputas ao julgamento da Taghut, juízes falsos, enquanto já foram ordenados a não os obedecer, e o Shaitan quer levá-los a um desvio profundo.